Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você, vou começar uma pequena série que vai mostrar algumas semelhanças entre diversos softwares apresentando conceitos de modelagem. O que são esses conceitos de modelagem? Se você já fez algum dos meus cursos, se você já viu alguns dos meus vídeos aqui no próprio canal, ou então leu alguns dos artigos que eu coloco lá no alanbrito.com, você já deve ter me visto ou lido alguns dos meus textos, algumas das minhas afirmações em que eu falo que na modelagem 3D existem inúmeras semelhanças entre softwares. Mesmo que você pegue, por exemplo, um software como o Blender, como o 3ds Max e o SketchUp, que são os três softwares que nós vamos usar hoje para fazer essa comparação, você vai encontrar conceitos, técnicas semelhantes, para não dizer iguais, apenas posicionadas e organizadas de maneira um pouco diferente. Elas estão em lugares específicos bem distintos, mas fazem exatamente a mesma coisa. E o conceito que eu gostaria de tratar hoje ou apresentar é o conceito, é uma técnica, uma ferramenta chamada Inset. Você já ouviu falar do Inset? O que o Inset faz? O Inset ele é uma técnica que basicamente pega um polígono de um objeto qualquer, como um cubo, por exemplo, e esse objeto ou esse polígono ele vai ser copiado, ele vai ser duplicado e essa cópia desse objeto ela vai ser escalonada num tamanho um pouco menor e essa cópia menor ela pode ser editada, você pode fazer um extrude, você pode fazer diversos tipos de edição nessa cópia desse polígono. Vamos começar no Blender. Aonde é que está o Inset? Para acessar o Inset no Blender, você vai usar o modo de edição dos polígonos. Você vai selecionar a face do objeto, então eu marquei a face superior desse polígono, e você vai encontrar o Inset em diversos lugares. Aqui no Blender, pelo menos, você tem dois lugares principais em que você encontra a ferramenta. Nessa barra lateral, em que você tem aqui Inset Faces, então se eu usar aqui Inset Faces, você vai ver que automaticamente a face já começa a ser editada com um Inset. Então, a partir desse ponto, eu posso começar a fazer, por exemplo, um Extrude, fazer um outro Inset, Extrude. Se você quiser, você pode usar também o botão, ou melhor, a tecla W, com o menu Specials, e usar aqui a opção Inset Faces, que faz exatamente a mesma coisa. Então, repare como nós estamos fazendo uma deformação no nosso polígono, aplicando diversos insets nele em sequência. E se você percebeu, eu posso usar a tecla I também para fazer um inset. Se eu sair do modo de edição, eu vou ter um polígono editado. Então, é para isso que serve o Inset. O Inset ele é uma ferramenta que ajuda você a fazer esse tipo de modificação nos polígonos. Isso é no Blender. E no 3ds Max? Então, eu tenho aqui a interface do 3ds Max. Vou maximizar essa janela. Vamos criar aqui uma caixa, que seria um polígono. Vou converter ele com o botão direito do mouse em um polígono editável. E lá no polígono editável, no painel de modificação, eu vou selecionar aqui a face superior. E quando eu seleciono a face superior, você vai perceber que existe uma opção aqui chamada inserção. Como esse 3ds Max ele está em português, ele não tem a palavra inset especificamente. Mas se a sua interface do 3ds Max for em inglês, você vai encontrar nessa opção aqui a palavra inset. E você vai reparar que quando eu faço o Inset aqui no 3ds Max, eu vou ter aquela mesma opção lá que eu tinha no Blender. Então, se eu começar a fazer aquelas mesmas alterações, vou aqui em Inset, ou Inserção. Essa inserção, ela tem exatamente como objetivo fazer essa comparação. Então, eu não lembro quantas inserções eu fiz, mas você vai reparar que eu tenho aqui um resultado muito parecido com aquele que eu fiz no Blender. A função da ferramenta é exatamente a mesma. Fazer uma cópia de um polígono, seja ele qualquer que seja, ou melhor, seja qualquer polígono, pelo menos uma face, e conseguir fazer essa inserção, essa cópia dele e essa redução de tamanho do objeto. E com isso você pode ir aplicando extrusões ou outras transformações.
Então veja que o conceito é exatamente o mesmo, ele está em um lugar diferente, mas o resultado final é muito parecido. E no SketchUp? Estou aqui na interface do SketchUp e eu vou criar um sólido aqui no SketchUp. Então, nós temos uma condição mais ou menos parecida. Aqui no SketchUp, aonde é que está o inset? O inset aqui no SketchUp se chama equidistância, que é essa ferramenta aqui na barra superior. Quando eu escolho o equidistância, eu posso escolher uma face, e essa face ela é copiada e você vai ter o mesmo resultado lá que você teve no 3ds Max e no Blender. Então repare que eu posso fazer uma modelagem muito parecida. Vamos fazer uma outra equidistância. E posso sair fazendo essa mesma alteração de modelagem nos objetos. Então tenho o mesmo resultado, só que ele está em um lugar diferente, o nome da ferramenta é diferente, mas o conceito é o mesmo. Todas as vezes que você precisar fazer esse tipo de alteração, esse tipo de edição, esse tipo de inserção de detalhe nos objetos, você pode se aproveitar ou fazer uso dessa técnica que copia um polígono, aplica uma alteração de tamanho nele e depois sair fazendo extrudes ou então outras edições com essa cópia desse polígono. Você necessariamente não precisa fazer uma cópia do objeto, você pode simplesmente querer selecionar a face que você criou e excluir ela para fazer alguma outra coisa com base nesse resultado do inset. Essa mesma edição que eu fiz aqui agora, você pode fazer tranquilamente, tanto no 3ds Max como no Blender, e assim como acontece em diversos outros softwares de modelagem poligonal. Então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa dica de modelagem 3D, principalmente para softwares que trabalham com polígonos. E, caso você queira aprender mais sobre modelagem 3D, eu recomendo que você dê uma olhada lá no eadalambrito.com nos cursos de modelagem poligonal. Existem cursos próprios para Blender, 3ds Max, Maya, SketchUp e alguns outros cursos que também estão sendo produzidos com outros softwares de modelagem. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e até a próxima!